Isso. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Agradecer novamente a presença de todos, né? E o esforço de todos em participar, em avaliar o trabalho, né? Porque essa 10ª Senart é uma Senart virtual, então nós todos estamos aprendendo, né? A fazer um evento virtual. E então, assim, mas os resultados que a gente tem até agora, graças a Deus, são maravilhosos, com o esforço de todos, né? Em um tempo recorde, né? A gente fez acontecer mesmo a 10ª Senart. Essa 10ª Senart era para ter sido o ano passado, né? Mas devido à Covid, a pandemia, passamos para o início desse ano. Mas mesmo assim, é um grande desafio fazer um evento que envolve tantas escolas e tantos municípios aqui do estado de Sergipe, né? Então, mas com fé, a próxima Senart vai ser presencial. Então, nessa sessão, eu acho que eu vou iniciar. Nessa sessão serão apresentados 3 trabalhos, e acho que os professores todos já estão aqui. Agradecer, então, a professora Ana Maia, professora Suzana e Cochiran, do Departamento de Física, que serão os avaliadores dessa sessão, tá? Os trabalhos terão 5 minutos de apresentação, e os avaliadores depois têm 15 minutos para fazer a arguição, perguntar, fazer perguntas, comentários, tá? Para fazer a avaliação, certo? E vocês sabem, então, que a nossa cerimônia de premiação vai ser no último dia, né? E vai ser divulgado depois o link, mas vai ser pelo canal do YouTube do Senart. Certo? Alguma pergunta? Então, Patrícia, tá tudo ok? Acredito que sim, né? Crianças, vocês estão aí, ninguém caiu? Estamos aqui. Tá tudo ok? Estou aqui. Eu vou iniciar com o trabalho, então, do Centro de Excelência Ateneu Sergipense, que é coordenado pela professora Patrícia, professor Tiago, né? E pela sua equipe. Então, o tema desse trabalho é pesquisa e formulação de produtos de higiene e cosméticos com matéria-prima artesanal para ensino de química. Então, Patrícia, pode começar. Eu passo a palavra aos meus protagonistas. É com vocês. Boa tarde. Primeiramente, peço desculpas porque minha câmera está com problema e eu não estou conseguindo iniciar ela aqui na plataforma. Bom, meu nome é João Vitor, sou estudante da Ciência de Pense, junto com todos os outros integrantes do projeto. E vou falar um pouco sobre o nosso projeto hoje, que é a pesquisa e formulação de produtos de higiene e cosmético com matéria-prima artesanal para o ensino de química. Fazem parte do nosso projeto Adriana Kelly, Joyce Emanuele, Larissa Beatriz, Marielle e eu, João Vitor Robertinho. No Ateneu fomos coordenados pela professora Patrícia, professora Cristiane e professora Kátia. E na UFES tivemos a coordenação do professor doutor Tiago Nery. O nosso trabalho foi a relação entre a teoria e a prática e o estímulo à pesquisa científica e ao empreendedorismo. Proporcionando aos estudantes uma vivência de ambiente de pesquisa e produção científica em seu aspecto metodológico e prático, estudando as potencialidades de essência, extratos, entre outras substâncias na produção do material de higiene e no cosméticos no cotidiano de sala de aula. Incentivando os estudantes na produção e utilização de produtos naturais e na possível geração de renda com a sua venda, possibilitando também o contato do conhecimento científico a partir da experimentação da química. E agora eu passo a palavra para a Marielle. Olá, boa tarde, eu sou Marielle. Bom, e a nossa metodologia foi da seguinte forma: nós dividimos a pesquisa em 6 etapas. A primeira etapa, nós começamos com o levantamento bibliográfico sobre o tema, com a preparação de fichamentos. Isso nos levou à segunda etapa, que foi a apresentação de seminários, que esses fichamentos foram feitos através de artigos lidos sobre o tema, né, do projeto. A terceira etapa foram as aulas teóricas, que a professora nos apresentou conceitos de química necessários sobre o tema.
A quarta etapa foram as aulas práticas, com o intuito de conhecer e aprender a manusear os instrumentos necessários para a produção dos nossos produtos escolhidos. A quinta etapa foi a tão esperada a produção dos nossos produtos de higiene e de cosméticos com matéria-prima artesanal. E a sexta e última etapa foi a socialização e a divulgação dos nossos produtos produzidos em laboratório. Agora vamos falar um pouco sobre os resultados de discussão com Kelly. Boa tarde. E como Marielle falou, eu vou comentar sobre os resultados e as discussões que foram obtidas com o projeto. As 3 primeiras etapas do projeto foi um momento de conhecimento e aprofundamento sobre o tema. Foi aquele momento no qual conhecemos os materiais e escolhemos com os quais iríamos trabalhar. E os escolhidos foram um óleo de cozinha, pois o mesmo é encontrado de forma abundante na escola, e o coco, por ser uma fruta que é encontrada em grande quantidade no nosso estado. A partir disso, veio aquela parte de estudo. Nós estudamos sobre as composições químicas dos óleos, sobre o processo químico de saponificação, a importância ambiental de reutilizar óleos reciclados e os benefícios do óleo de coco para a indústria dos cosméticos, e entendendo que o ácido láurico, que o compõe, é um ácido graxo de destaque, que o destaca nessa indústria. E a quarta etapa foi a realização de experimentos. Foi um momento o qual a gente viu métodos de produção de sabão e também métodos de extração do óleo de coco. Depois disso, fomos para a quinta etapa, que foi a etapa de produção, e foi decidido que cada aluno ficaria responsável por uma etapa da produção. E agora eu passo a palavra para a minha colega Joyce, que vai explicar sobre a primeira parte da produção. Oi, me chamo Joyce e eu vou falar um pouco sobre a produção de extração do coco, do óleo de coco, de forma artesanal. Primeiramente, eu quero ressaltar que o óleo de coco tem vários benefícios e a Adriana vai citar alguns depois. E foi escolhido o coco para ser utilizado como sabão e como cosmético. As seguintes etapas para a extração foram: primeira parte, a gente utilizou a carne do coco, a parte branca, e trituramos junto com a sua água. Após isso, filtramos para tirar os resíduos do coco da parte líquida branca. Depois colocamos em garrafas PETs em lugar fechado e seco, para que ocorra a decantação pelo no mínimo 24 horas. E após essas 24 horas, levamos na geladeira para que aquela polpa do coco fique mais consistente e facilite a retirada para o uso no sabão. E agora eu passo a palavra de novo para a Adriana, que ela vai explicar a segunda parte da extração. Então, a segunda fase da produção é a separação do óleo da coco para a produção de cosméticos. Após o período de repouso, a amostra foi resfriada a uma temperatura de 5 graus Celsius por 5 horas. Logo após esse período, o sobrenadante da amostra foi separado e acondicionado em um plástico metálico e aquecido para a separação do óleo de coco. O óleo obtido foi armazenado em um recipiente de vidro a 5 graus Celsius. Em análises posteriores, foram feitos testes com o óleo para a produção de maquiagem e hidratação de cabelos. O resultado foi bastante satisfatório nos testes realizados, ressaltando que seria necessário mais tempo para análise com grupos maiores. E havia um questionamento: por que utilizar o óleo de coco para produzir os cosméticos? O óleo de coco ele é rico em ácidos graxos, que o tornam viável para a produção de cosméticos, como o ácido caproico, o ácido caprílico. Só que eu quero dar ênfase ao ácido láurico, que é um ácido altamente hidratante e com propriedades antissépticas que combatem a micro-organismos. E lembrar também que estamos em discussão para produzir a essência do sabão, que minha colega vai falar mais à frente, com o coco verde, porque nesse trabalho foi utilizado o coco seco, ser mais fácil de extrair o óleo de coco. Mas estamos em estudo e queremos dar continuidade ao projeto para produzir a essência do sabão com o coco verde. E passo agora a palavra para a minha colega Marielle. Então, e para a preparação do nosso sabão, foi utilizado o óleo de cozinha, aquele que seria descartado na pia, né? Com hidróxido de sódio,
com a polpa do coco, aquele que foi extraído na primeira etapa com Joyce, e a glicerina, mas a glicerina é opcional, a gente usou só para clarear o sabão. E aí a gente pode se perguntar também, por que o sabão limpa? O sabão limpa por causa da sua estrutura molecular, que é da seguinte forma. A sua extremidade, ela é polar, que é a parte hidrófila, e tem a sua cauda, que é a parte hidrófila. A extremidade, ela vai interagir com a água, e a cadeia, que é a polar, vai interagir com a gordura. Assim, quando a gente usar o sabão, vai formar uma estrutura chamada de micela, que é quando é aprisionada a gordura e é formada essa estrutura esférica. Então, a partir de um óleo que seria descartado, a gente pode produzir um produto que vai nos ajudar no nosso dia a dia. E agora vamos falar com a Larissa. Boa tarde, meu nome é Larissa Guedes e eu sou responsável em explicar a vocês sobre a composição da nossa cartilha. O objetivo da nossa cartilha foi compartilhar com toda a comunidade aquilo que nós aprendemos durante o nosso meio de produção. Dentro da nossa cartilha, nós procuramos explicar da maneira mais compreensível possível o que são os resíduos sólidos. Também falamos sobre o coco, que é um fruto bem abundante aqui na nossa região, na região tropical, e como muitas vezes ele, por ser mal descartado, pode trazer muitos prejuízos ao meio ambiente. Falamos também sobre o óleo e como nós podemos utilizá-lo depois de usado, como na produção do nosso sabão. E, acima de tudo, nós também queríamos trazer ideias às pessoas para que elas pudessem também empreender através de gerar lucro para toda a comunidade. Concluindo, ao fim do nosso projeto, nós obtivemos material para poder empreender e gerar lucro. Além de tudo, aproveitar também isso em toda a nossa comunidade escolar. E, além de tudo, nós tivemos também a oportunidade de estudar e aprender mais sobre a química no nosso dia a dia. Além de tudo, organizar as nossas ideias e também desmistificar aquilo de que a química é um bicho de sete cabeças, utilizando isso no nosso dia a dia. E também podemos refletir sobre a importância do ensino da química na nossa profissionalização, mesmo que ela ainda não tenha começado. Gostaria de agradecer imensamente a CNPq, a FAPTEC, a UFES, com a coordenação do professor Dr. Tiago Neri, a Secretaria do Estado e ao Governo de Sergipe, e ao Ateneu Sergipense, especialmente a professora Patrícia, que foi quem coordenou do começo ao fim o nosso projeto. Obrigado. Obrigada, então, a todos os participantes do projeto. Eu só pediria que os próximos apresentações, elas obedecessem o tempo, porque a gente tem outra sessão logo após essa, tá? Senão a gente vai atrasar a próxima sessão. Então, começar com a professora Suzana, a professora Ana e o professor Cochiran. Podem fazer, então, perguntas, comentários? Eu queria parabenizar, primeiro agradecer, poder participar aqui, é sempre muito legal a gente ver os trabalhos da Senat, todos os anos eu gosto muito de participar, a gente vê ideias incríveis desses meninos, muito, muito bacana. Então, esse projeto também é um projeto que parece muito bacana, então, de parabéns. Eu queria saber, primeiro, onde eles conseguiram tudo o que eles precisaram de reagentes e onde eles fizeram isso, né? Se foi feito na escola, foi feito durante a pandemia, como é que foi feito isso? Pode falar, crianças. Então, por conta da pandemia, né, grande parte do nosso trabalho foi feito de forma virtual, com o auxílio da professora, com videochamadas e tal, mas o óleo de cozinha, a gente recebeu doação, né, e a soda cáustica, a professora disponibilizou para a gente. E os cocos também foi disponibilizado por ela, para a extração do óleo e tudo. Mas, basicamente, tipo, a gente fez as pesquisas, sempre que tinha alguma dúvida, a gente entrava em contato com ela, e a produção, ao final, né, a nossa última produção foi feito lá na escola, com o auxílio da professora, mas a gente tomou todos os cuidados, né, por conta da pandemia, mas a maioria foi de forma virtual. Obrigada.
Eu queria também agradecer à Cienarte pelo convite, parabenizar a todos, o projeto é muito interessante, o vídeo também está muito bem estruturado, ficou muito legal. Eu queria, então, perguntar, né, para vocês, o que cada um de vocês, ou pelo menos algum de vocês, achou mais desafiador nesse processo de construção? Qual foi o ponto mais desafiador que vocês acharam? Não sei. Eu agradeço por essa pergunta, porque foi algo bem particular. Porque assim que eu fui convidada para esse projeto, justamente a parte que eu fiquei, que foi na parte sobre empreender, sobre empreendedorismo, eu lembro que eu cheguei desesperada para a professora, porque eu comentei, professora, você fala disso, é o meu pior medo, e foi a parte que eu me senti mais desafiada, e ao final de tudo, chegar até aqui, e ver o que eu pude produzir, tudo que eu estudei, e hoje eu tenho prazer de falar disso. Você viu como isso foi interiorizado dentro de mim. Então, achei incrível ao final de tudo. Joia. E aí, alguém mais encarou um grande desafio aí durante a execução do projeto? Bom, o meu foi trabalhar em equipe. Eu tinha meio que um bloqueio, assim, sabe? Eu sempre fui muito de fazer tudo sozinha, de querer fazer tudo sozinha. E com o projeto, eu tive a oportunidade de desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe, de escutar conselhos, opiniões, e também de ter incentivo também, né? Porque quando a gente trabalha em equipe, a gente trabalha junto. Então, eles me ajudaram bastante a continuar também e não desistir do projeto. Joia. Coxi, quer falar alguma coisa? Ou algum aluno quer falar mais alguma coisa também? Coxi. Bem, então, agradecendo, tá, a Cienarte, através da professora Midori, né, pelo convite, mais uma vez, né, estou participando aí, tentando contribuir com a Cienarte, né. Bem, pessoal, então, parabéns pelo projeto aí, eu gosto muito disso, essa história de mão na massa, né, do aluno, fazer o aluno ser protagonista, né, chamadas metodologias ativas na aprendizagem, elas realmente dão muito certo, né. Bem, mas eu estou aqui também para julgar, não trabalho, né? Então, veja só, o nome do projeto, né, é Pesquisa e Formulação de Projetos de Higiene e Cosméticos, né, com matéria-prima artesanal e tal, para o ensino de Química. Bem, para o ensino de Química é excelente, realmente vocês mostrarem produtos de higiene e tudo mais, mas tem uma coisinha, cosméticos, tá? Quando você fala cosméticos, até a Adriana Kelly, aluna aí, acabou falando uma coisa que chamou atenção. Era isso que eu queria dizer, né? Eu considero assim um trabalho incompleto nesse sentido, porque ele teria que ter mais profundidade, né? Por exemplo, eu estava escrevendo um trabalho sobre a utilização de argilas aqui do estado, que era da minha tese de doutorado, e acabou virando um outro artigo, né? E eu notei, né, que a farmacopeia ela é muito exigente. Quando você fala em cosméticos, tem muitas normas, muitos padrões para se seguir, né? Então, acho que precisaria um aprofundamento maior quando você fala em cosméticos, tá? Então, por exemplo, esse trabalho aqui, lá no final mesmo, tá lá, né? CED, SEDUC, né? Secretaria de Educação do Estado, FAPTEC, UFES, CNPq. Então, esse trabalho aqui, se for a nível nacional, com certeza isso vai ser questionado, né? Então, assim, acho que daria ou ênfase nisso, ou vocês poderiam tirar essa história de produtos de higiene e cosméticos, né? Tá? Acho que só produtos de higiene já é uma coisa bem abrangente, né? Ainda mais nesse momento da pandemia, então higiene se tornou uma coisa mais do que necessária, né? Então, acho que esse cosméticos aí ou aprofunda mais, ou seria até bom tirar, né? Coxiran, eu vou falar agora em defesa das crianças, né? Eu chamo dos meus meninos. Veja, a ideia era realmente aprofundar, só que, na verdade, esse projeto ele começou em janeiro. Então, quando a gente tinha toda a estruturação, era para a gente ir mais a fundo. Só que essa pandemia, a gente tinha dois caminhos. Ou desistia do projeto, porque esse é um projeto PIBIC Júnior, ou a gente daria andamento com os recursos que a gente tinha, entendeu? Então, assim, como a gente não conseguiu ir à frente muito,
mas conseguimos, eu considero que, digamos assim, da proposta inicial do projeto, 80% foi feito, então a gente decidiu continuar. Então, por conta disso, a gente não conseguiu aprofundar muita coisa, por exemplo, dos testes, né? Até porque o próprio óleo mesmo, ele já pode ser considerado um cosmético, mas precisaria adicionar eles aromatizantes, estabilizantes, coisas que a gente não conseguiu fazer por conta do processo mesmo que houve no ano 2020, entendeu? Mas aí eu não quis modificar o nome, porque já era o nome do projeto, e tudo isso levaria um trabalho mais complexo. Mas a ideia é realmente continuar e levar à frente toda essa produção. Tá bom, tá certo. É isso aí. Mas é igual a Adriana aí falou, né, Adriana Kelly, que vocês já tiveram essa percepção, né, de que precisaria realmente aprofundar mais, né? Porque se mandar isso daí, vamos dizer, vocês ganham aqui e tal, ou não precisa nem ganhar, né, para você participar de um prêmio nacional. Com certeza vai ser julgado com um crivo, né, bem exigente. Então, quando a gente manda um trabalho lá para a revista científica, então a gente não pode dizer assim, olha, não está completo porque tal coisa, né? Não pode, né? Tá? Exatamente. Mas, parabéns, o trabalho está muito bom, parabéns aí a todos os envolvidos. Obrigada, Patrícia e as outras professoras e o professor Tiago pelo trabalho. E agora eu vou convidar, então, o próximo trabalho, que é do Centro de Excelência Marivanda. Professor, vocês querem colocar alguma apresentação? Professor? Ou algum aluno da equipe? Que é desenvolvimento de um sistema para monitoramento da temperatura e umidade do ar em sala de aula utilizando placa Arduino. Professora, desculpa, é que teve um probleminha aqui, o computador deu uma travadinha, mas a gente já resolveu. Professora Suzana Lalique, é um prazer imenso revê-la, viu? Sou seu fã. Todos nós somos fãs da Suzana. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Nós vamos apresentar, professora. Vocês querem projetar algum slide? Sim. Pode projetar, então. Perfeito, pode começar. Professor, primeiro. Vamos mexer aí. Tá, ele não está projetando tela inteira, né? Tá. Não, está projetando. Ok, agora. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá tudo ok. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Marcos Rafael. Eu estou junto com meus colegas aqui, Gabriel dos Santos e Vitória, e vamos começar a apresentar um projeto. Os objetivos. Nosso objetivo era desenvolver um sistema para poder medir a umidade e temperatura do ar em sala de aula. Só que, por conta da pandemia, a gente não teve como fazer os testes na escola, e a gente resolveu fazer nas nossas casas mesmo. Isso foi nos ajudando e incentivando para a gente aprender mais sobre essas áreas climáticas. E nos estimulou ao uso de aprender a medição como objetivo de análise de dados na busca de elementos quantitativos e qualitativos. Nos ajudou a criar um aparelho. E nos ajudou a criar um aparelho e um modelo próprio para poder conduzir eles, que no caso era medir mesmo a temperatura e a umidade, que era o nosso foco. Boa tarde, meu nome é Gabriel Santos. E eu vou explicar um pouco sobre a metodologia.
A primeira etapa foram as aulas teóricas, onde nós aprendemos sobre conceitos que a gente ia usar. Por exemplo, o Arduino, umidade do ar, temperatura. A segunda etapa foram as aulas práticas, onde nós começamos a montar esse projeto a partir do básico, né, construindo sistemas básicos ainda, porque a gente não tinha uma noção ainda com o Arduino. Esse daqui é uma foto do nosso diário de bordo, que nos acompanhou durante todo o projeto, onde nós anotávamos nossos erros, nossos acertos, tudo que a gente fazia no decorrer do projeto. A etapa 3 foi o início do monitoramento utilizando o Arduino, o sensor DHT11 para medir a temperatura. Esse daqui foi o primeiro protótipo, não era tão bom ainda, só tinha a temperatura e a umidade, a gente colocou um pouquinho mais de coisa. E a etapa 4 seria a coleta de dados nas salas de aulas, né? A gente ia usar o sensor para colocar nas salas de aulas, contudo, devido à pandemia, a gente acabou colocando sensores que a gente tem acabou colocando os sensores que a gente tem na nossa casa mesmo, que não deu para fazer não teve como aprofundar muito o nosso projeto. Bom, eu vou falar um pouco sobre como funciona cada parte. Então, aí está o esqueminha de como funciona mais ou menos. A gente está usando uma tela de LCD que vai mostrar os dados para a gente. A gente está utilizando um módulo I2C, que é esse azulzinho, o azulzinho de cima. O azulzinho de cima que serve para organizar os cabos, né? Porque se a gente não utilizasse ele, ia ficar com muito cabo, e esse dispositivo aqui, ele fica só com 4 cabos, 2 para os dados e 2 para alimentação, então não ia ficar com muito cabo. A gente usa a protoboard, que é para fazer a conexão, né, de todos os fios, todos os cabos. A gente usa um RTC, que isso aqui é um relógio, porque o que é que acontece? Se nós colocássemos o relógio na programação, para mostrar a data e a hora dos dados, quando a gente desligasse ele, não ia ficar salvo. Então, a gente usa isso aqui, que é como um relógio, que quando a gente desliga, ele continua contando as horas para a gente. E o Arduino próprio, né, que serve que é o processador de tudo, o cérebro, onde a gente coloca a programação e tudo. Esse foi o resultado final do nosso projeto. Ele ficou assim, mostrando a data, a hora, o nome do dia, a temperatura e a umidade. Esses daqui são os dados que a gente coletou, a gente fez um gráfico. Esse daqui foi na casa de um dos bolsistas, dos participantes, né? E aqui estão os dados. E a gente percebeu que o que acontecia? Num dia ou na hora que a temperatura estava mais alta, a umidade estava mais baixa. Então, o que acontece? Quando a temperatura está mais alta, a quantidade de moléculas que o ar está suportando naquele lugar fica maior. Então, você pode receber mais partículas de água. Então, por isso que a umidade diminui. Se naquele local cabia, por exemplo, 100 moléculas de água, que é a umidade, no caso, e essa temperatura aumentou, então a capacidade de moléculas de água aumentou também. Então, se, por exemplo, cabia 100 moléculas de água aqui, aumentou a temperatura, essa capacidade passou a ser, por exemplo, 200 moléculas de água, então a umidade que naquele local era 100%, vira 50%. Então, é por isso que quando a temperatura é maior, a umidade diminui. Bom, e a gente conclui que fazendo tudo isso, né, participando de todo o negócio, todo esse projeto, montando circuito, monitorando, coletando dados, a gente, desenvolveu a capacidade, né, a gente aprendeu como conseguir, usar esse conhecimento, né, que a gente aprendeu, até porque nós tivemos aulas, né, sobre temperatura, sobre umidade, sobre esses eventos climáticos, então a gente conseguiu usar esse conhecimento que a gente teve na prática. E também observamos como a gente aprendeu, né, como construir um instrumento básico, né, mas é um instrumento, para medir e observar esses dados e entendemos a importância, né, de todo esse projeto.
Então, a gente agradece a CNPq, a FAPTEC, a nossa escola, ao professor Tiago, né? Ao nosso professor Manuel, que nos ajudou muito também. E é isso. Obrigada. Se você quiser... Se quiser... Nada, não. Oi, você quer falar alguma coisa? Oi. Não. Então, vamos passar, então, agora para os avaliadores, para os comentários e perguntas. Suzana, Ana, Cochiran, fiquem à vontade. Obrigada. Bom, vou começar eu de novo. Então, tanto parabéns. Eu que sou fã desses meninos. Eles fazem coisas muito bacanas. Eu gostei muito do trabalho, mas eu queria saber se vocês compararam os resultados de vocês com algum instrumento que desse temperatura, por exemplo, um termômetro, e umidade, para conseguir comparar a precisão, como é que, se o que vocês estão medindo está ok ou não, porque ele pode dar qualquer valor, mas se você comparar, você sabe se ele está dando valor correto ou não. Se vocês fizeram isso, e se vocês podem trabalhar com o professor pode trabalhar com vocês a estatística desses dados para ver precisão, né, dos seus instrumentos. Então, a gente utilizou algumas coisas de celular mesmo, né? A gente pesquisou também. E, assim, algum aparelho a gente não tinha, mas a gente pesquisou e usou alguns aplicativos, coisas desse sentido, sabe? Então, minha sugestão é que vocês incluam essas comparações os próximos, assim, porque o seu trabalho fica completo. Você fez, ele mede e mede adequadamente, porque senão ele te dá um valor e você só está confiando simplesmente sem comparar com nada. Então, a sugestão é mostrar, assim, eu medi tanto, o aparelho comercial tal mediu tanto, então a diferença foi tanto. Falar nesse sentido, tá? Que eu entendo que construir dá um trabalho enorme, mas você tem que provar que você construiu e fez adequado, que ele está medindo diretamente. Okay. Tá bom? Ok, só como... Tá bom, obrigado pela observação, mas só como observação também, o próprio programa que a gente construiu, quando tem algum problema, assim, que ele não está conseguindo fazer a leitura, então ele tem um aviso, ele fala que não está conseguindo ler a leitura, então a gente reseta, faz toda a medição de novo. E o fabricante diz o erro. E o fabricante também diz o erro do aparelho. Muito bacana, mas só assim, para completar mesmo, aí vocês mostram, olha, comparamos com tal equipamento, ó, o nosso está medindo certinho. É bem legal. Ok, obrigado. Tá bom? Certo. Então, também parabéns, né? Super legal esses projetos de Arduino, eu gosto muito. O que a Suzana falou, eu acho que é mais no aspecto de um processo de metrologia, né? Assim, todos os equipamentos têm uma incerteza e um erro associado, mas isso é o que vem lá do fabricante, de padrão, né? E você tem que ter certeza sempre se está... E aí, por exemplo, é simples, por exemplo, a temperatura é uma coisa que é simples de você fazer a medida, né? Você deve fazer para cada grandeza, mas pelo menos para a temperatura, que todo mundo tem como fazer, né? Aí eu queria aproveitar e perguntar para a equipe o seguinte, a equipe passada já falou como é esse negócio de trabalhar em equipe, né? Sempre um super desafio, né? Mas, assim, nesse caso, a tarefa, às vezes, é muito partilhada, né? Eu queria saber se a equipe toda conseguiu trabalhar com Arduino, se todo mundo teve o manuseio e entendeu o funcionamento do Arduino, e assim, como é que a equipe se sentiu nisso? Se você já tinha experiência com Arduino, se foi novo para todo mundo, como é que é esse processo de aprendizado com esse dispositivo? Ok, então, eu já tinha um pouco de conhecimento, porque nos anos passados, eu sou terceiro ano, e nos anos passados eu já tinha feito umas aulas, então eu já sabia um pouco. Os outros, eu fiz uma letiva de robótica, entendeu? Então eu sabia um pouco. Agora, alguns outros alunos não sabiam tanto como mexer, era a primeira vez deles. Mas o professor Manuel, ele nos ensinou, ele deu aula, assim, a gente aprendeu desde o básicozinho, como ligar uma luzinha, como fazer para colocar as coisas na telinha. Então, assim, foi
Não, não acho que foi difícil, mas acredito que, né, como eu já sabia um pouco, mas os meus colegas também não acharam tão difícil, a gente fez tudo certinho. A gente teve alguns problemas, claro, né, algumas coisas eram mais complicadas, mas a gente foi resolvendo e conseguiu chegar no final. Joia, Coxi. Bem, Suzana, você fez a minha pergunta ali, viu? Porque eu sou professor de metrologia para engenharia, ciência das medições na engenharia. Eu ia perguntar exatamente isso, qual a acurácia, né? Dá para acreditar nessa temperatura, nessa umidade? Então, já foi dito isso aí, né? Outra coisa é assim, esse tipo de projeto, eu sei, né, o quanto faz com que os alunos se envolvam e tudo mais, né? Então, é excelente para educação tecnológica, né, e tudo mais, para despertar o espírito científico no aluno e tal, é excelente, sem dúvida, né? Mas, no fundo, vocês construíram um termohigrômetro, né? Vocês medem a temperatura e medem a umidade, né? A umidade relativa do ar. Então, antigamente, você precisava de 2 sensores, né? Um LM35 para medir a temperatura e um outro para medir aí a umidade do ar. Hoje você tem tudo no DHT-11, né? Um sensor duplo de temperatura e umidade, né? Eu queria saber se o professor de vocês ou vocês, né, correram atrás para saber, por exemplo, sensores. É uma coisa quando você fala em automação, indústria 4.0, engenharia, né, do futuro e tudo, sensores é a coisa mais importante que existe. Por exemplo, o laser, né, Suzana, Ana Maia, né, sabe muito bem, né, o laser por si só, né, ele hoje é muito barato, né, você compra um laser $1, $2, $3, então o laser por si só não faz muita coisa, né. Quem faz, na verdade, é o sensor, na parte de sensoriamento. Então, vocês utilizaram um sensor duplo, né, na verdade é um sensor aí que mede temperatura e umidade, lembrando que os primeiros sensores de umidade utilizavam cabelo, né, aí no DFI tem um sensor lá com vários cabelos loiros, parece da Suzana até, né, bem antigo, né, e um sensor à base do cabelo, né, da capacidade que o cabelo tem de reter essa umidade. Então, eu queria saber, assim, se foi discutido, por exemplo, qual o princípio físico de um sensor desse de temperatura e de umidade com vocês. Não, eu não entendi a pergunta. Você poderia me repetir, por favor? Se foi discutido com vocês o princípio físico, né, desse sensor duplo, né, que é um sensor de temperatura e um sensor de umidade. Foi discutido com vocês? Vocês procuraram saber o princípio físico de funcionamento? Não, nós pesquisamos como era feito a medição de temperatura e umidade, assim, como é que na parte teórica funcionava e pesquisamos também sobre os sensores que a gente utilizaria. Lembra que quando você dá um parafuso, aumenta a umidade e tal? A gente fez assim, por exemplo, a gente fez também assim, testes práticos. Por exemplo, quando a gente, na teoria nos fala, né, que a umidade são partículas de água. A quantidade de partículas de água em um local. Então, por exemplo, quando a gente assoprava no sensor, a gente via que realmente a umidade aumentava. Quando a gente dava aquela sopradazinha, sabe? E a gente sabe que quando a gente assopra, sai moléculas de água, enfim. Deixa eu... Ô, Coxirã, deixa eu ter alguns comentários, porque assim, esse tipo de projeto não dá para fazer online, entendeu? O menino lá, você manda o kit para ele vai produzindo e tal, fica complicado para quem não tem traquejo com isso. Então, a gente precisou aguardar um momento de poder se reunir presencialmente. Aí eu precisei mandar para os pais um documento que eles assinaram autorizando, pedir autorização do colégio, da Secretaria de Educação, uma série de coisas. Então, demorou bastante. Quando a Secretaria de Educação autorizou, as aulas presenciais do terceiro ano, já foi em outubro, novembro, só que a gente pôde começar a se reunir. Então, atrasou bastante todo o projeto. Aí tem a parte financeira, que também atrasou para comprar certos materiais, porque o colégio ia arcar com parte do prejuízo aí. E, além disso, nós sofremos uma denúncia na Secretaria de Educação, que eu estava obrigando os alunos a vir se pôr em risco no colégio e tal. Então, eu precisei parar 1 mês e meio para responder esse processo. Inclusive, a diretora da DEP pessoalmente fez a minha defesa, a defesa dos meninos, e foi liberada a gente continuar o trabalho. Só que aí houve um atraso de 1 mês e tanto. Então, por exemplo, eu procurei trabalhar essas coisas com os meninos, mas de forma menos formal, de forma mais intuitiva, por conta do tempo que a gente tinha para trabalhar, entendeu? O projeto ainda não está finalizado, por exemplo, a ideia era
medir temperatura e umidade do ar nas salas de aula e comparar a aprendizagem dos meninos em ambientes diferentes de umidade e temperatura. Só que não deu para fazer, entendeu? Então, assim, eu trabalhei com os meninos de forma intuitiva e não de maneira mais formal, de, olha, esse dispositivo, ele usa tal mecanismo para medir temperatura, entendeu? Certo, aham. Certo. A pandemia, na verdade, acabou atrapalhando aí muita coisa, né? Mas tá bom, tá tudo bem. E outra coisa, em uma aula você discute isso aí, né? O princípio físico aí dos sensores e tudo mais, né? É tranquilo. Ok, era isso. Obrigada, Cochirã, Suzana e Ana. Mas isso que foi discutido seria bom, então, complementar para depois ser publicado na revista, né? Na revista Feira de Ciência e Cultura, os melhores trabalhos são publicados todo ano, né? Então, isso é uma complementação que vai ser importante para o trabalho, né? Mas obrigada e parabéns à equipe. Me deixa eu falar que eu coloquei aqui no chat 2 cursos para quem gosta, já que essa turma aí parece que é da robótica, da computação, 2 cursos de programação em Python, que é a linguagem aí da moda aí para esse pessoal. E são cursos gratuitos e dá para seguir, apesar de ser da USP. Meu filho, que está no primeiro ano do ensino médio, está fazendo e diz que dá para acompanhar. Então, sugestão para esses meninos aí para poderem fazer, tá bom? Só isso. A professora Ana Maia também não estava quando eu entrei. Professora, um abração. Tudo bom? É que eu estou com a câmera desligada, abração, mas eu estava por aqui, eu vi você. É que é muita gente. Prazer. Tudo bem. Eu tenho um carinho imenso pela senhora também. Obrigada, nós também. Tanto eu quanto o Cláudio. O professor Tiago também deu algumas... Está parabenizando o trabalho, né? Depois vocês deem uma olhada no chat, né? Então, vamos dar continuidade. O próximo trabalho é a Oficina de Robótica Maker, é isso? Quem é o professor responsável? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Matheus Augusto e eu falo do Colégio Secretário Francisco Rosa. E vamos falar sobre as aplicações e metodologias do conteúdo STEAM. Eu gostaria de fazer... Oi? É que a sua câmera está virada. Vocês vão apresentar alguma coisa ou só vão apresentar pela câmera? A câmera está virada. Não está para mim, não? Ela está torta. Ela está rotacionada a 90 graus. 90, né, gente? Tem que estar reta a câmera. Você precisa rotacionar ela, porque a gente não está conseguindo... A gente está vendo você de lado. É que a gente ia apresentar o slide. Mas não dá para ver. Pronto, eu vou rotacionar. Rotaciona o celular, porque não dá para ver. Pronto, é que eles querem pegar Tudo certo? Sim, mas eu não consigo ver muito bem o que está na tela, né, gente? Vocês conseguem ver? Vocês vão projetar alguma coisa aqui no nosso... Pode dar zoom, professor? Pode conseguirem ver? Eu acho que tem que dar um zoom. Pronto. Conseguem ver agora? Gente, eu não consigo. Deixa eu fixar, então, a tela dela. Mesmo fixando, gente, mesmo vocês fixando, vocês conseguem ver? Essa sua apresentação, você não quer apresentar pelo Meet aqui? Ou você não tem essa apresentação? Tá falando? Por aqui, que é só não vai ter texto, não, é só uma imagem. É só a imagem. Tá certo? Deixa eles tentarem, deixa eles tentarem e a gente vê. Coloca no destaque só o deles. Isso, já coloquei. Dá para ter uma ideia. O bom é que fique fixo o celular, porque o celular mexendo aqui. Aí a gente... Tá bom? Tá bom. Eu acho que se você for colocar só essa imagem, se você fixar, dá para a gente ver. Posso começar?
Pronto, nós vamos apresentar sobre uma questão que é levantada muito nos últimos tempos, que é como conseguimos aplicar as aulas que acontecem normalmente em outro turno. Digamos assim, um conceito físico, os conceitos da matéria de física, química e biologia. Através das oficinas de Robótica Maker, nós conseguimos aplicar os conteúdos de forma prática e prazerosa dos alunos. Conseguimos também trazer a questão de que, na maioria das vezes, os alunos só aprendem determinado assunto para uma prova. Nada mais além disso, sem aplicar o conceito. Segundo a pirâmide de aprendizado, se você não aplica, não conseguimos aprender. Então, na oficina, nós conseguimos aplicar os conceitos químicos, conceitos físicos, como no sensor de ultrassom, e conseguimos medir a distância de objetos através de ondas sonoras. Então, conseguimos, assim, contextualizar assuntos que normalmente só servia para uma prova e conseguimos aplicar de uma maneira diferente, mas que tenha resultados e conseguimos desenvolver habilidades de aprendizado. Então, uma das formas que conseguimos entender é aplicando na oficina, nos horários com os horários dos alunos de ensino médio, tornando assim o aprendizado mais prazeroso. Conseguimos, através disso, obter resultados que não conseguiríamos só entre quatro paredes, mas sim conseguimos aplicando e obtemos melhores resultados. Encerro por aqui a apresentação do projeto. Quer falar dos slides? Não. Pronto. Vamos passar. Tem mais alguma? Oi? Fica aqui, segura aqui para ele. Sente lá, Lucas, rapidinho. Mais alguma parte, professor? Não, agora seria a parte da arguição. Tá, então vamos passar então a parte de arguição. Professora Suzana, professora Ana e professor Cochirã. Fique lá, os dois conseguiram, né? Bom, então vou perguntar, especificamente, como é que vocês fizeram isso na robótica? Um exemplo de algum conteúdo que vocês tenham feito, como é que foi feito isso aí com a robótica? Como é que vocês fizeram, como é que vocês aplicaram isso? Dá um exemplo prático. Bom, tenho aqui em minhas mãos o sensor de ultrassom. Ele trabalha da seguinte maneira, ele emite ondas que quando batem no objeto, ela volta e ecoa até aqui, e conseguimos utilizar a programação do Arduino de maneira que... Faltou a palavra. Através da fórmula, ele calcula o ΔS sobre o ΔT, ele calcula. Assim conseguimos aprender o conceito de física de ondulatória. Isso aí chama transdutor, tá? O nome dessa pecinha é um transdutor. Ele emite o ultrassom e recebe, tá? Chama transdutor. Eu dou aula de ultrassom. É muito legal. Você pode ensinar o conceito de velocidade, né? A velocidade do som, o eco que ele vai medir, né? Que é exatamente o que ele mede, é o eco, né? Quanto tempo o som foi e voltou, e você pode falar sobre ondas e tudo mais, muito legal. Tá bom, parabéns. Obrigada. Pronto, eu também queria, né, parabenizar a equipe, eu sei que, na verdade, esses projetos todos são bastante interessantes, vocês acabam desenvolvendo muitas habilidades, né, específicas aí nesse processo de construção, que é muito importante para muitas áreas, né, aí eu queria ir nessa direção de pedir para vocês tentarem olhar o que é que vocês fizeram nesse ano e ver o que é que vocês acham, que tipo de conteúdo vocês estão conseguindo abordar nesse projeto. Assim, vocês acham que estão aprendendo o que dentro desse projeto, quando estão fazendo esses projetos? É física, é química? Que coisas vocês estão vendo associadas a isso? Vocês estão enxergando o conteúdo mais formal dentro desse projeto e qual seria um exemplo? Quer falar, Lucas? Boa tarde, me chamo Lucas Otávio, faço parte do projeto de Robótica Maker. E eu entendi perfeitamente sua pergunta. Uma das problemáticas que eu enfrentei para
uma das problemáticas que eu enfrentei para... Você pode repetir a pergunta? Perguntas simples. Pense nos projetos que você desenvolveu. Você está aprendendo em termos de conteúdo das disciplinas. Você está aprendendo o que neles? É física, é química, é matemática, é português? Você está vendo o que? Todos esses projetos têm aspectos interdisciplinares. O que? Ah, entendi. Um dos projetos que eu desenvolvi na oficina de robótica MEI foi sobre matemática, sobre ângulos retos, rasos, obtusos e oblíquos, usando joystick com servo. O projeto foi desenvolvido com base para ensinar crianças a aprender um conceito muito complexo sobre matemática, que é muito discutido em sala de aula, e como uma criança menor poderia aprender um assunto tão complexo de uma maneira mais fácil e prazerosa. E o projeto também foi desenvolvido com um conceito de Arduino, do código livre, para ensinar a criança a mexer com o Arduino e, ao mesmo tempo, aprender conceitos de física, química, matemática e outros assuntos de matéria. Joia. Parabéns. Coxi, a palavra é contigo. Bem, gostaria de parabenizar aí o professor, tá? Quando eu olhei, fiquei muito feliz no vídeo, quando eu vi um laboratório. Fico muito contente quando eu vejo laboratório em escola, né? Então, Suzana, a professora Midori, Ana Maia, me conhecem, né? Até outros professores que estão aqui também. Eu gosto do laboratório, eu fui criado, sou uma cria de laboratório, né? Amanhã, 27 anos de UFES, amanhã, 27 anos que eu trabalho na UFES em laboratório, de ensino, de pesquisa, né? Dou aula de física 2 e 3, e várias disciplinas de engenharia, sempre com caráter experimental. Então, eu fico feliz. Então, quanto a isso, eu parabenizo aí o professor e, consequentemente, os alunos, né? Mas eu gostaria de saber aqui, mais especificamente, aqui falando da Cienart, ficou um título, assim, muito vago, né? Oficina de Robótica Maker. A ideia era apresentar a oficina ou apresentar um trabalho específico que foi fruto dessa oficina. Qual é o objetivo da oficina? A gente mandou para lá. Quem vai responder, Matheus? Não, eu vou pegar assim. Peça para refazer a pergunta, eles estão nervosos. Peça para refazer a pergunta. Então, não é sobre o projeto, ele quer saber... O projeto, tá, Oficina de Robótica Maker, né? Qual era a ideia? Era só apresentar a oficina, apresentar alguma coisa que vocês fizeram aí dentro da oficina. Por exemplo, essa bolsa aí, né, que utiliza o transdutor, né, esse emissor de ultrassom para medir distância, isso, aquilo, outro. É o projeto que vocês estão apresentando na Cienart ou simplesmente apresentar a oficina? Então, a intenção do projeto é de forma que os alunos, eles aprendem aplicando os conceitos que eles aprendem durante as aulas pela manhã. No sentido, a oficina de robótica é realizada 2 vezes por semana, durante o período da tarde, nos contraturnos das aulas. Então, a gente acaba aprendendo as formas, os conceitos, e aplicando aqui, através do Arduino e os seus sensores na impressora 3D. Conseguimos, então, assim, contextualizar os assuntos. Conseguimos aplicar, conseguimos entender em que parte cada um funciona. Eu gosto de dizer que nós aprendemos a aprender e aprendemos a fazer. Conseguimos, através da teoria, não ficamos só na teoria, conseguimos já sair da teoria e ir para a prática de maneira que não seria, não queria dizer essa palavra, mas que não seria chata. Não seria só leitura, exercício e acabou. Aqui é leitura, exercício, aplicação, aplicamos novamente quando erramos, aplicamos de maneira, aprendemos com o professor também, trabalho coletivo entre os alunos, porque cada um aqui trabalhando, desenvolvendo essa habilidade de questão do grupo em si, de aprender cada um em si, e não só o conceito individual, mas sim o conceito coletivo. Tá certo. Então, parabéns para o professor Flávio, que é o coordenador, né? Parabéns pelo empenho. Eu sei o quanto é difícil, tá? Para você chegar num ponto desse, tá? Parabéns.
Obrigada, então. Parabéns à equipe. Então, acho que se alguém tiver mais algum comentário, alguma observação. Então, eu gostaria de agradecer, né, todas as equipes, os alunos, os professores, os colaboradores e aos professores que vieram avaliar os trabalhos, né? E eu gostaria de pedir só aqui no final que vocês abrissem as câmeras para a gente tirar um print para deixar para posteridade. Tá, gente? Quem puder abrir a câmera para a gente tirar um print. O quê? Tá saindo. Se alguém puder tirar um print aí também, gente, porque eu não sei se o meu computador vai tirar aqui. Então, vamos arrumar os cabelos, né, meninas? Vamos? Posso tirar? Isso, tirei. Alguém tira também, gente, para me mandar. Tá? Então, agradecer mais uma vez, gente, e pedir então, para vocês divulgarem o site da Cienarte Virtual para que a gente tenha mais acessos, né? Porque agora, esse ano, a gente vai ver a feira, o sucesso da feira pelas entradas, né, no site, nas visualizações dos vídeos, né? Então, tinha algumas pessoas que estavam tendo problema de acessar o site, ninguém aqui teve problemas, né? Então... Não, eu gostaria só de agradecer a organização e pedir desculpa, né, porque realmente esse movimento de pandemia foi meio que tumultuado para a gente, mas agradecer imensamente a Cienarte e a todos vocês, professores aí, e dar parabéns a toda essa garotada, né, porque realmente... Foi um momento, assim, de se reinventar. Eu tenho a dar os parabéns aí, muito bonito. O trabalho, todo o esforço dessas crianças. Verdade, Patrícia. Agradeço ao pessoal da Cienarte pela dedicação de sempre. Nos perdoe pelo trabalho não estar tão contente assim, mas a gente teve muito pouco tempo para trabalhar. A gente teve até casos de tentativa de suicídio para os meninos assim, que estavam confinados em casa. Assim, foi uma loucura. Essa pandemia foi uma loucura. E aí, por exemplo, eu estava com dos 3 meninos que nunca tinham tocado de Arduino na vida, nem programação, nem nada, então teve que fazer tudo do zero, mas ainda vamos dar uma melhorada aí. Parabéns a todos. Eu achei que é um desafio, né? Está sendo um desafio para todos nós, né, de fazer a Cienarte virtual, mas se Deus quiser, 2021 a gente vai ter uma novamente presencial, né? Gente, parabéns, então, a todos, obrigada, e Suzana, Ana e Cochirã, até daqui a pouco, na próxima sessão. Tchau. Obrigada. Tiagão aí. Obrigada a todos. Tiago, nessa minha cabeça também, viu? Tchau, gente, parabéns. Deixa eu ver se eu preciso. Preciso interromper, eu acho.